O que a Bíblia quer dizer quando afirma: diz o insensato no seu coração, não a Deus? Tanto Salmo 14:1 quanto Salmo 53:1 afirmam o seguinte: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Alguns tomam esses versículos para indicar que os ateus são estúpidos, ou seja, não possuem inteligência. No entanto, esse não é o significado da palavra hebraica traduzida como insensato. Neste texto, a palavra hebraica é Nabal, no que se refere mais a um tolo moral, ou seja, alguém que não tem moral. O significado do texto não é que as pessoas que não são inteligentes não acreditam em Deus. Pelo contrário, o significado do texto é que as pessoas imorais não acreditam em Deus. Muitos ateus são muito inteligentes. Não é a inteligência ou a sua falta que leva uma pessoa a rejeitar a crença de Deus. É uma falta moral que leva uma pessoa a rejeitar a crença em Deus. As pessoas não rejeitam a ideia da existência de um ser criador. Em vez disso, as pessoas rejeitam a ideia da existência de um ser criador que exige moralidade de sua criação. A fim de limpar suas consciências e aliviar-se da culpa, as pessoas rejeitam a ideia de Deus como a única fonte da moralidade absoluta. Isso permite que os ateus vivam como quiserem, tão moralmente ou imoralmente como desejam, com nenhum sentimento de culpa por sua recusa em prestar contas a Deus. Vários ateus proeminentes têm admitido isso. A crença em um ser divino é acompanhado por um sentimento de responsabilidade e prestação de contas a esse ser. Assim, para escapar da condenação da consciência, a qual foi em si criada por Deus, deve-se negar a existência de Deus, a fim de negar a força moral da consciência. Isso não quer dizer que todos os ateus são imorais. Muitos ateus vivem de uma vida relativamente moral. E o ponto principal do versículo é esse daqui. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. É a falta de prova de sua existência, não é verdadeira razão porque as pessoas rejeitam a fé em Deus. As pessoas rejeitam a fé em Deus devido a um desejo de viver livre das restrições morais que ele exige e para escapar da culpa que acompanha a violação dessas restrições. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Isso está escrito em Romanos. E continuando esse mesmo texto diz o seguinte: porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas suas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E esse texto está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 18 e até o 25.